É por isso que nós, ateus racionais, temos que combater esses pilantras, aproveitadores e mentirosos da pseudagem da fé cristã. Não sei se esse sujeito do vídeo que irei mostrar a seguir, não sei se ele é algum líder religioso ou só é apenas um religioso fundamentalista fanático cristão, onde ele diz que a princesa Isabel aboliu a escravidão por motivos religiosos, porque ela teve uma visão de uma santa para que ela libertasse os escravos. Gente, como pode alguém ser tão descarado, desonesto e oportunista como um cristão é, só para legitimar e defender sua mitologia, onde é capaz de distorcer a história? Isso deveria ser um crime, por mentir e por usar a pseudagem ciência como um fato histórico e concreto. A escravidão no Brasil só aconteceu devido por vários fatores. O maior deles foi a pressão da Inglaterra sobre o Brasil para abolir a escravidão. Mas houve sim uma presença muito decisiva da princesa Isabel aqui no Brasil. Correto. Ela foi muito corajosa nesse ponto, ela foi muito movida pela fé católica dela. Ela tinha essa devoção por Nossa Senhora Aparecida. Aqui no Brasil, muitas pessoas viram a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a cor escura da pele dela como um sinal da necessidade da abolição da escravidão. E uma coisa muito interessante é que se coloca a abolição da escravidão como um dos milagres de Nossa Senhora Aparecida, porque as pessoas rezaram a Nossa Senhora Aparecida pela libertação dos escravos. E Isabel, quando foi derrubada pelos oligarcas da República, ela bateu na mesa e falou: vocês estão se vingando por causa da abolição da escravidão. E esses oligarcas, muitos deles eram pessoas à esquerda, porque eles eram fundamentalmente positivistas, que é uma ideologia. A esquerda, embora seja percebida como direita hoje em dia mais, porque o mundo foi tão para a esquerda que a gente recontextualiza, mas para a época era uma ideologia de esquerda, no sentido que ela era ligada à Revolução Francesa. E esses mesmos oligarcas, portanto, que queriam uma religião positivista, aliás, secular e uma religião civil, ilustra bastante as ideias que nós falamos, eles foram enfrentados pela princesa Isabel, uma mulher muito católica, que foi derrubada por eles, né? E que eu vejo como uma tragédia desse país, porque nós não tivemos pessoas tão qualificadas como a princesa Isabel depois disso. Eu acho que essa mesma história da escravidão, ela ilustra, e a igreja sempre condenou a escravidão, a despeito de pessoas católicas mas torpes terem praticado a escravidão, tem infinitas condenações da igreja à escravidão, podem pesquisar isso, em todas as épocas. No entanto, apesar de pessoas torpes terem levado adiante essa prática, a princesa Isabel foi muito corajosa e foi uma mulher ímpar, abolindo a escravidão, muito mais decisiva na minha leitura para a abolição da escravidão do que, sei lá, Zumbi dos Palmares, que foi que muitas pessoas falam que ele tinha escravo, sei lá, por exemplo. E acho que é fácil argumentar que o cristianismo defende a dignidade de todas as pessoas. Ele defende a dignidade das pessoas de origem africana, de origem indígena, todas as pessoas dessa terra. E justamente essa visão de dignidade universal das pessoas nos leva a buscar um mundo sem escravidão. Então eu acho que é muito natural conectar abolicionismo. Muitas pessoas abolicionistas em vários países eram ligadas à fé cristã, não foi só no Brasil, tá? Sei lá, o Wilberforce nos Estados Unidos, são pessoas muito conhecidas, né, que eram pessoas devotas. Elas batalharam para abolir a escravidão, justamente porque elas acreditavam em valores e na dignidade da pessoa humana e a fé delas inspirou isso. Então, acho que de maneira muito objetiva... A Inglaterra pressionou o Brasil a abolir a escravidão, principalmente por motivos econômicos, buscando transformar os escravizados em consumidores e a mão de obra em assalariada, para impulsionar seu modelo industrial. Além disso, havia pressões humanitárias de movimentos abolicionistas e a oportunidade de aumentar seu prestígio internacional e influência política sobre o Brasil. A Inglaterra queria que a população escravizada no Brasil se tornasse um mercado para os produtos industrializados ingleses, o que não era possível com o trabalho escravo. O Brasil assalariado era mais vantajoso para o desenvolvimento industrial do que a mão de obra escrava e não remunerada. Após a Inglaterra abolir a escravidão em suas colônias,
a Inglaterra buscava eliminar o trabalho escravo como forma de obter vantagem econômica sobre outras nações. A pressão também foi influenciada por movimentos abolicionistas, que se fortaleceram após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, defendendo ideias de liberdade e igualdade, como, por exemplo, o Iluminismo. A Inglaterra se posicionou como líder global na defesa da abolição, fortalecendo sua imagem como potência moral e humanitária. Também já existiam várias outras leis que contribuiu e antecedeu para a abolição da escravidão definitiva no Brasil. A pressão diplomática foi exercida através de tratados como o de 1810 e leis como o Decreto de 1831, Lei Feijó, que, apesar de não ter sido efetivamente cumprida, foi uma forma de pressionar o Brasil a acabar com o tráfico. A Marinha Britânica patrulhava o Atlântico e apreendia navios negreiros, dificultando o transporte de escravos para o Brasil. Em 1845, a Lei de Bill-Arbeiden permitia a abordagem de navios suspeitos de transportarem escravos, o que gerou embates com o Brasil, mas também impulsionou o fim do tráfico em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. A Igreja Católica se beneficiou materialmente e financeiramente da escravidão transatlântica, além de ter tido um papel crucial na sua justificação ideológica. Aqui estão detalhes sobre como isso ocorreu. Justificação ou justificativa teológica. A Igreja desempenhou um papel fundamental na legitimação da escravidão, utilizando interpretações teológicas e bula papais, como a Dum Diversas, de 1452, que autorizavam a submissão de sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo à escravidão, o que incluía os povos africanos. A escravidão era justificada como uma forma de castigo pelo pecado original ou pela maldição de Cã, e a catequese dos escravizados era vista como uma missão salvífica. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, através de suas ordens religiosas e instituições, como a Ordem de São Bento e dos Jesuítas, possuía e utilizava um grande número de pessoas escravizadas em suas propriedades, como fazendas e engenhos, no Brasil e em outras colônias americanas. Estima-se que, no auge do século XIX, a Ordem de São Bento sozinha tinha cerca de 4.000 pessoas escravizadas trabalhando em suas unidades no Brasil. O trabalho escravo sustentava economicamente muitas instituições católicas, permitindo a acumulação de riquezas e a manutenção de suas atividades. A produção agrícola e outras atividades econômicas nas propriedades da Igreja dependiam integralmente dessa mão de obra. Missionários e membros do clero não só usavam mão de obra escravizada, mas, em alguns casos, participavam ativamente da compra e venda de escravos. Em resumo, a Igreja Católica foi parte integrante da engrenagem do sistema escravista, beneficiando-se diretamente do trabalho forçado e das riquezas geradas por ele, enquanto fornecia a base moral e legal para sua existência durante o período colonial.
Então, essa pseudagem de dizer que a princesa Isabel aboliu a escravatura por ser bonzinha, de uma bondade cristã, isso é um mito, é uma falácia. Na verdade, foram vários fatores que contribuiu e antecedeu a abolição da escravidão, principalmente por questão econômica e interesse da Inglaterra. Como também havia uma grande pressão de grupos de civis pedindo a abolição da escravidão no Brasil. Então, houve várias pressões para a abolição da escravidão. Existiram diversos grupos e sociedades pró-abolição da escravidão no Brasil. O movimento abolicionista ganhou força a partir da segunda metade do século XIX, com a criação de várias associações que atuavam de forma distintas, tanto por meio legais quanto por ações de desobediência civil. Os principais grupos e ações em prol da abolição da escravatura no Brasil foram sociedades abolicionistas, ações legais, publicações e eventos, resistência e fugas e a participação direta dos escravizados. Sociedades abolicionistas. Foram criadas dezenas de associações em todo o país. A maior e a mais influente foi a Confederação Abolicionista, fundada em 1883 por André Rebouças e José do Patrocínio, que coordenou a campanha nacional e defendia a abolição imediata e sem indenização aos proprietários. Outros exemplos incluem a Sociedade Anti-Escravidão Brasileira, fundada por Joaquim Nabuco, a Emancipadora Acadêmica e o Clube dos Libertos de Niterói. Ações legais. Os abolicionistas utilizavam a justiça para lutar pela liberdade dos escravizados. Luiz Gama, por exemplo, um ex-escravo que se tornou advogado e jornalista, foi fundamental ao usar brechas da lei para libertar mais de 500 cativos, argumentando a ilegalidade do tráfico de escravos. Publicações e eventos. Grupos divulgavam suas ideias em jornais próprios, como o Abolicionista e Gazeta da Tarde, e distribuíam panfletos, além de realizarem comícios e eventos públicos para mobilizar a sociedade civil. Resistência e fugas. Muitos grupos incentivavam e organizavam a fuga de escravos, oferecendo abrigo seguro em quilombos ou transportando-os para províncias que já haviam abolido a escravidão, como o Ceará, por exemplo. Resistência e fugas. Muitos grupos incentivavam e organizavam a fuga de escravos, oferecendo abrigo seguro em quilombos ou transportando-os para províncias que já haviam abolido a escravidão, como o Ceará, por exemplo. Participação direta dos escravizados. A resistência ativa dos próprios escravizados em fugas, formação de quilombos e revoltas, como a revolta do Malês, foi crucial para desestabilizar o sistema e fortalecer o movimento abolicionista. Figuras-chaves desses movimentos e ações. O movimento contou com a liderança de diversas personalidades, incluindo negros e negras que foram protagonistas na luta, como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Maria Firmina dos Reis e o jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Como também não fazia mais sentido o Brasil continuasse com a escravidão, porque todas as colônias
que se tornaram independentes aboliram a escravidão, só o Brasil continuava. Onde o mundo estava se industrializando, estabelecendo e aderindo o mais novo modo de produção, o capitalismo, através das indústrias da mão de obra assalariada. A Igreja Católica foi tão passiva com a escravidão que ela estava preocupada com a maçonaria do que a escravidão. Ao invés do Papa decretar a abolição da escravidão, mas não, decretou a expulsão dos maçons das igrejas católica cristã, onde ficou contra a Dom Pedro II e se juntou aos escravocratas para expulsá-lo do trono. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!